É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton. Ayrton Senna do Brasil. Ayrton Senna, um dos nomes mais consagrados da história do automobilismo, um dos maiores ídolos da história do Brasil e, para muita gente, um dos melhores, se não o melhor piloto que já passou pela Fórmula 1. É óbvio que isso vai dividir a opinião de muita gente. Alguns podem levar em conta números de títulos, números de vitórias, pole positions ou até mesmo pelos seus feitos dentro das pistas. Infelizmente, Ayrton Senna acabou perdendo a vida naquele trágico acidente durante o GP de San Marino de 1994. Mas apesar dele não ter deixado números tão absurdos em sua carreira como fizeram Schumacher ou Hamilton, por exemplo, os feitos que Senna deixou na Fórmula 1 foram tão marcantes que é normal que muita gente o considere como o maior de todos os tempos. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos relembrar e ranquear quais foram os 7 maiores feitos de Ayrton Senna na Fórmula 1. Muito prazer, eu me chamo Marlon e sejam muito bem-vindos ao Expresso F1. E só lembrando aqui para vocês que se vocês quiserem que eu traga mais vídeos como esse aqui para o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho de notificações para não perder as próximas novidades aqui do Expresso F1. Vamos começar a ranquear essa lista. Em 7º lugar, a quase vitória em Mônaco, 1984. O ano era 1984, ano que Ayrton Senna fazia sua estreia pela Fórmula 1 pela equipe Toleman, uma equipe relativamente nova na categoria e nem de longe era um carro considerado competitivo na época. Mas mesmo com o carro limitado, Senna logo na sua segunda corrida pela equipe já conseguiu marcar seus primeiros pontos na Fórmula 1, largando de 13º e terminando na 6ª posição no GP da África do Sul. Sim, naquela época somente os 6 primeiros colocados pontuavam na Fórmula 1. Mas a metade de Senna mesmo aconteceu no famoso circuito de Mônaco. Naquela corrida, Senna iria largar da 13ª posição e, com detalhe, estava chovendo pra caramba naquele dia. Então vocês imaginam, Mônaco já é complicado de passar por ele ser muito estreito. Imagina com chuva, meus amigos. E isso não foi nenhum problema para Senna. Logo na primeira volta de corrida, Senna já tinha passado 4 pilotos. Já na volta 10, ele já subiu para 7º lugar. Até que na volta 16, Alain Prost se encontrava na liderança, Niki Lauda estava em 2º e Ayrton Senna vinha em 3º lugar. Até que Senna fez a ultrapassagem em cima de Niki Lauda em uma das manobras mais espetaculares em toda a sua carreira, sem dúvida. E a partir daí, meus amigos, era só questão de tempo até que o brasileiro alcançasse Prost, que era o único que restava na caçada de Senna em Mônaco. Porém, infelizmente, a direção de prova decidiu interromper a corrida por causa das más condições climáticas. E com isso, Alain Prost acabou ficando com a vitória do GP de Mônaco. Porém, Senna naquele dia já tinha dado um baita show e só deu um pequeno indício do que estava por vir na Fórmula 1 nos anos seguintes. E é por isso que esse feito merece o 7º lugar na lista. Em 6º lugar, a primeira vitória de Senna na Fórmula 1, 1985. Já no ano seguinte, em 1985, Senna foi para a Lotus, onde ficaria na equipe até 1987. Ainda não era um carro tão rápido quanto os carros da McLaren ou da Williams, porém logo na segunda corrida naquela temporada em Portugal, Senna literalmente dominou o fim de semana inteiro e conquistou o seu primeiro Grand Slam na Fórmula 1, que é quando um piloto crava a pole position, lidera todas as voltas, vence a corrida e faz a volta mais rápida. É o chamado fim de semana perfeito na Fórmula 1. E Senna conquistou tudo isso também embaixo de muita chuva. Não é à toa que a partir daí que Senna ficou muito conhecido por todos como um mestre quando o assunto é andar em pista molhada. E fica aí uma curiosidade aí para vocês. O Senna conquistou ao todo 4 grandes slams na Fórmula 1, ficando atrás de Jim Clark, sendo o recordista com 8, o Hamilton com 6,
Alberto Ascari com 5, o mesmo número de Michael Schumacher, e em seguida vem Jack Stewart e Ayrton Senna com 4. Ao todo, somente 26 pilotos foram capazes de fazer o chamado fim de semana perfeito na Fórmula 1. Então a gente não está falando de uma simples primeira vitória na carreira de Ayrton Senna, mas sim de um final de semana onde ele foi cirurgicamente perfeito. Merece o 6º lugar na lista. Em 5º lugar, o primeiro título de Senna, 1988. Depois de 3 anos correndo pela Lotus, em 1988, Senna finalmente iria guiar um carro de ponta, e ele guiou nada mais e nada menos do que a McLaren MP4-4. Muitos consideram esse como o melhor modelo da história da Fórmula 1. Esse carro ganhou 15 de 16 corridas daquela temporada, um domínio insano de 93,75% da McLaren em 1988. E naquela temporada, meus amigos, Ayrton Senna arregaçou de vez. Ele conquistou 7 vitórias e mais 2 pódios, até que na penúltima etapa daquela temporada em Suzuka, Senna só precisava vencer a corrida para conquistar o título. No sábado ele cravou a pole position, porém na hora da corrida o carro dele deu um problema e com isso ele acabou caindo para a 16ª posição antes de conseguir fazer o carro pegar. E aí, meus amigos, o Senna deu um verdadeiro show em Suzuka. Logo na primeira volta ele já estava em 8º lugar. E já ao final da 20ª volta, ele já se encontrava na 2ª posição, sempre de olho em Alain Prost, que a essa altura já estava a poucos segundos de Senna. Até que na volta 28, Senna colocou de lado e fez a ultrapassagem em cima do francês, para não perder mais a liderança. E com isso, Senna conquistou a vitória em Suzuka, assim também como seu primeiro título na Fórmula 1. Sem dúvida, esse é um dos feitos mais lembrados de Senna até hoje. Além de ter dado um verdadeiro passeio em Suzuka, foi a coroação de um talento incrível de Senna e que enfim carimbou seu nome na Fórmula 1, se tornando então o campeão mundial. Essa sendo a primeira de suas 3 conquistas na carreira. Com certeza vale o 5º lugar na lista. Em 4º lugar, a corrida da volta perfeita, 1993. Aqui, meus amigos, foi o dia em que o Ayrton Senna literalmente humilhou a concorrência. E muitos fãs até apelidaram esse dia como The Lap of the Gods, ou a corrida da volta perfeita. No contexto, as Williams praticamente mandavam na Fórmula 1 na temporada de 1993. Inclusive, Senna até apelidou as Williams de carros de outro planeta, que eu até mencionei essa história no vídeo sobre as 7 inovações que mudaram a Fórmula 1. Que eu vou estar deixando aqui em cima no card para vocês conferirem depois, tá? Mas voltando ao assunto, no GP da Europa de 1993, o Senna largou na 4ª posição, enquanto as Williams largavam das primeiras posições. E um detalhe importante, estava chovendo naquela hora. E antes da primeira volta sequer ter sido concluída, Senna já tinha deixado todos para trás, e lá estava ele na primeira posição. Parece que quando chovia, o Senna trocava para o modo fácil e começava a ultrapassar todo mundo como se fosse um bando de caminhões. Mas, de qualquer forma, mais um feito inesquecível para a conta de Senna. Vale o 4º lugar na lista. Em 3º lugar, o dia que o Senna salvou uma vida, 1992. Aqui, meus amigos, o Ayrton Senna protagonizou uma das cenas mais lembradas da história do automobilismo. Aconteceu durante os treinos livres para o GP da Bélgica de 1992, em que o piloto francês Eric Comas bateu violentamente na famosa curva Blanchimont em Spa-Francorchamps. Seu carro ainda voltou para o meio da pista, enquanto o Senna, que vinha atrás, que também viu tudo acontecer de perto, parou seu carro ao lado da pista, porque ele percebeu que Eric estava inconsciente depois do acidente e que seu motor ainda estava ligado. Então ele desceu correndo do carro para desligar a ignição do carro, evitando assim que o carro explodisse enquanto eles faziam o atendimento ao piloto. Essa é com certeza uma das imagens mais famosas que circulam pela internet a respeito do Ayrton Senna, mas não deixa de ser um dos feitos mais incríveis que ele fez. Merece o 3º lugar na lista.
Em segundo lugar, venceu em Interlagos somente na sexta marcha, 1991. Aqui, meus amigos, foi um dos feitos mais fodas, assim, na minha opinião, de Ayrton Senna. Mas também essa foi uma das corridas que ele mais sofreu em toda a sua carreira. E sim, eu estou falando do famoso GP do Brasil de 1991. A corrida em que Senna teve um problema na caixa de câmbio nas voltas finais e com isso ele foi perdendo quase todas as marchas de seu carro, até que chegou num ponto em que ele só tinha somente a sexta marcha disponível, faltando 5 voltas para o final. Bom, primeiro ele já tinha que fazer um esforço absurdo no braço quando ele precisava passar as marchas sem passar, por exemplo, pela terceira ou pela quarta marcha. Mas aí, quando ele chegou num ponto em que ele não conseguia mais passar marcha nenhuma e só conseguia ir na sexta marcha por 5 voltas seguidas, meu amigo, ele foi obrigado a fazer um esforço muito maior do que ele era capaz de aguentar. E só para vocês terem uma ideia do sofrimento que ele passou, depois que ele cruzou a linha de chegada em primeiro, ele literalmente gritava de dor no rádio. Então vocês imaginam que, sendo a primeira vez que Senna corria uma corrida de Fórmula 1 em casa, no Brasil, já sendo bicampeão mundial na época, e ainda por cima vencer a corrida mesmo que de forma extremamente dolorosa, é um feito que só gigante na Fórmula 1 seria capaz de fazer, meus amigos. Com certeza um feito épico, merece o segundo lugar na lista. E por fim, meus amigos, em primeiríssimo lugar, o recorde em Mônaco. É impossível, meus amigos, falarmos dos maiores feitos de Senna sem falarmos de um dos recordes mais difíceis de serem quebrados hoje na Fórmula 1. Talvez até impossível de ser quebrado. Senna é o detentor do título de maior vencedor do GP de Mônaco, com nada menos do que 6 vitórias em 10 corridas que ele disputou. Uma média que dificilmente será igualada por algum outro piloto hoje em dia. Ele venceu pela primeira vez em Mônaco em 1987 pela Lotus e depois ele emendou 5 vitórias consecutivas pela McLaren em 89, 90, 91, 92 e por fim 93, quebrando o recorde na época que pertencia ao Graham Hill, que detinha 5 vitórias em Mônaco. E olha, meus amigos, que Senna ainda poderia ter ganhado em mais 3 ocasiões, para vocês terem uma ideia. Como a de 84, como eu mencionei anteriormente nesse vídeo, e 85 e 88, que ele liderava sozinho a corrida, mas que acabou abandonando a corrida logo em seguida. Mas de qualquer jeito, esse é um dos recordes mais difíceis de serem quebrados hoje, e provavelmente ainda permanecerá nas mãos de Senna por muitos anos, se não para sempre. E é por isso que eu considero esse como o maior feito que Ayrton Senna já fez em toda a sua carreira na Fórmula 1. E você, concorda com essa lista? Achou que eu deveria ter mencionado mais algum feito de Senna? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente poder debater sobre o assunto, beleza? E se você chegou até o fim desse vídeo, comenta aqui embaixo, Ayrton Senna do Brasil, para eu saber que você viu o vídeo até o final. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo aqui do Expresso F1, beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!